porque é diferente de você falar sobre a marca ou sobre o produto que a marca vai estar inserida, do que a marca estar presente numa conversa muito legal, ou uma conversa interessante. As pessoas não precisam pensar, por exemplo, sei lá, no carro que vai comprar, ou no imóvel que vai precisar alugar, em todo momento. Mas se ele aparece numa outra conversa despretensiosa, pô, ali foi impactado. Que é o que acontece no intervalo da TV. Você não tá esperando o determinado... Nossa, agora é a hora de eu consumir isso. Então por que lá pode? Mas a maioria das marcas pensa nisso daí, pensa em retorno. Inclusive, isso que eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Hoje, as marcas estão investindo menos do que no começo. Vocês conseguem ter essa noção também? Vocês têm essa percepção? Menos... Bom, Bet tirou uma boa parte da fatia de consumo e de investimento do brasileiro e das marcas também, né? As bets fizeram... As marcas estão sofrendo demais, pô. Pensa assim, se Bet pegou 3%, sei lá quantos por cento do PIB, e o PIB não cresceu, quem perdeu? Alguém perdeu, né? Entendi. Não, e assim, aí quando você vai ver, realmente, as pessoas estão deixando de consumir bens de consumo. Tipo assim, o shampoo, ele abaixa um pouquinho de nível... na média como um todo, né? Sim, acontece força uma feito. reduflação. O pacote de bolacha que vinha 12, vem 10. Não viaja mais. O ovo não é dúzia, é dezena. E aí agora o chocolate não é chocolate, é... Isso, biscoito... Não, é creme... Coisa, né? Exatamente. Creme sabor chocolate, exato. E aí é só por causa de impostos. O biscoito não é biscoito, é tudo isso. Só por causa de impostos. Não, E também aí... por redução de custo também, vai mudando a embalagem, vai ficando menor. Mas o nome é por causa do NCM. Não, depende, não é chocolate. Depende. É igual o bombom lá, que não é bombom, né? Saborzinho, sabor chocolate, sabor café. Pô, sabor café é foda, né? Tem isso também. Ó, o pessoal tá gostando da conversa aqui, ó. Aí, boa. Já conheciam o Kitriquê, galera? Comenta aí. Deixa aí, ó. O pessoal tá curtindo. Boa. Mas, enfim, sobre as marcas eu vejo também que, por exemplo, eu via muito mais marcas com variedade. Hoje eu só vejo marcas grandes, ou é tipo assim, é como se não tem mais o meio termo, entendeu? Eu só vejo marcas grandes aqui, e elas estão bem posicionadas, e o que elas vão fazer, e buscam às vezes os influenciadores, levam o influenciador no podcast, entendeu? Pra falar, pra fazer o episódio. Aí, eu vou entrar um pouco na parte mais chata de negócios, né? Mas tem duas coisas separadas. Uma é o retorno sobre investimento, o tal do ROI, né? Então as marcas pequenas, elas não têm tanto pra testar. Então elas têm que ser muito mais assertivas, por exemplo, no digital. Então ela vai chegar só no consumidor realmente delas. Então você não vai ver anúncio nenhum, porque não são pra você. Agora, por exemplo, começa a falar sobre cachorro em casa, cachorro, e vê se não aparece no outro dia propaganda de pet, de coisas... Não, mas aí o tráfego pago tá sendo feito com base no em relação às grandes marcas, elas têm uma coisa diferente que é o tal do awareness. Que é as pessoas saberem que você existe. Então você não necessariamente vai consumir na hora, mas as pessoas têm que saber que você existe para que na hora que você está no momento da verdade, que eles falam, uma gôndola, por exemplo. Tá passeando no mercado. A gôndola é o momento da verdade, certo? Você vai ali decidir o que você vai levar. E aí tem um padrão de consumo. Tem um cara que não importa a promoção, não importa a novidade, ele vai levar sempre a mesma marca dele. É, um cara fiel. Tem pessoas Leal. que são mais... gostam de experimentar. Então, assim, se eu ver na gôndola, naquele momento, uma coisa diferente, ele vai me atrair. Então, você tem que tentar buscar essas pessoas. Então, por isso que você vai ver, em geral, as marcas grandes tentando só se fazer presente com algumas coisas, que é o tal do always on, sempre presente, enquanto as pequenas vão tentar atingir mais o nicho do seu público de mercado. E aí, nesse daí, ela tenta crescer. Você falou uma coisa legal, tem duas... É interessante esse fenômeno, e a sua percepção ela é correta. Parece que não tem novas marcas chegando e tudo mais. Até chegam, mas elas estão sendo adquiridas. Vamos pegar um exemplo. Cerveja. Começou a despontar uma cerveja artesanal de Ribeirão Preto a Colorado. Ela cresceu, ela produzia artesanalmente uma série de padrões. O pessoal que consome aí deve lembrar que quem que comprou? Ambev. Sendo que na estratégia de uma marca pequena, era além de você ter a distribuição normal, ela estava montando os próprios bares. Então era uma estratégia secundária, de você abrir o próprio bar com a própria marca, com um negócio, então você já tem a própria cerveja. O padrão de consumo é outro. A Ambev viu uma oportunidade ali, pelo visto não levou muito à frente, haja visto que não tem bares aí Colorado a torto e rodo. Mas numa época, quando ainda era próprio, foi. E aí já mudou também, imagino que o sabor, a forma e a industrialização, porque é uma marca que pegou
é uma marca secundária. Isso é muito comum. A Coca-Cola foi comprando, o Guaraná Jesus, né, foi comprado, então ela vai adquirindo. Outra também que é interessante, que entra nessa linha, tem uns produtos naturais, aquela Mãe Terra, que dava biscoitinho em avião. É Mãe Terra. E ela funcionou como um case interessante. Aliás, eu participei tentando comprar na empresa que eu estava dentro, né? Ajudei no case e a empresa que eu estava não comprou. Quem pegou foi a Unilever. Mas por quê? Porque ela tinha toda uma questão de saudabilidade, né? O pessoal tem um produto mais saudável do que, sei lá, um salgadinho que é fritura. E aí, para a Unilever, ela falou, pô, dentro da minha composição de produtos, eu vou entrar em outras gôndolas. Então, às vezes, você tem a combinação de um produto saudável, uma marca legal, diferente, que remete a uma coisa diferente. Então, ela pega, adquire e vai. Então, assim, às vezes, quem desponta, quem mostra a cabeça, vai sendo adquirido e comprado. Que é meio que a mesma lógica que acontece nas startups. Uma startup tem uma solução boa, ela cresce, ela vai sendo incorporada. O YouTube ainda chegou a durar por um tempo, né? Mas depois que chega um cheque de 1 bi, faz o quê? Exatamente. O iFood anda comprando um monte de startups aí. O pessoal olha muito ali o principal negócio, mas eles andam fazendo uma série de aquisições aí que é estratégica para o ecossistema deles. Então isso é muito comum aí das empresas que você está falando, tem total sentido. E aí tem uma outra coisa que é interessante. Você falou, onde que vai colocar o dinheiro essas marcas? Antigamente, eles tentavam achar, sei lá, uma Virgínia despontando, que vai ter uma base grande, vários seguidores, e vai distribuir isso digitalmente. E aí, por análise de custo, retorno, esse movimento está acontecendo, ele vai se intensificar, essa é a minha previsão, tá? Posso errar totalmente aqui, mas é o que eu estou observando. Eles vão para nano-influenciadores, micro-influenciadores. Por quê? Porque os nano-influenciadores, micro-influenciadores, eles já têm uma base, uma comunidade consolidada. Então, às vezes, é melhor para a marca gastar um pouquinhozinho, é difícil administrar, tem uma equação aí, mas ela gastar com uma pessoa que tem, sei lá, 5 mil inscritos, mas que é verdadeiro, é real, do que botar num podcast que tem 8 milhões de inscritos, mas que fica impulsionando o vídeo quando não dá boa. E ninguém está assistindo. E aí não tem retorno para a marca. No curto prazo, o cara de marketing na empresa, ele vai falar, olha só, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas assistiram a esse episódio que a nossa marca tá. Mas quanto aquilo se converte realmente em um efeito de compra? É diferente de eu pegar toda essa grana que eu coloquei num ou vários episódios e distribuir pulverizado em vários micro-nano influenciadores que vão fazer esse trabalho e isso sim vai gerar um retorno. Então não dá para medir isso, o digital permite mensurar isso daí e traz esse retorno para as marcas. As marcas que já estudam isso há mais tempo já estão fazendo esse movimento. Mas como todo mundo corporativo acontece, primeiro deixa os que são mais espertos fazerem o caminho da frente e os outros vão seguindo. A gente chama isso de os followers. Então é sempre alguém mais acomodado, espera alguém ver se dá certo e vou atrás. E normalmente quem arrisca mais na frente é quem tem uma base de estudo e compreensão do mercado melhor. E aí são menos empresas, normalmente as maiores, que têm um corpo aí, digamos, de executivos mais preparados para essa tomada de decisão.